Olá, como vai? Espero que esteja bem. Hoje te apresento um vídeo épico. Estas são as 35 coisas que você não sabia sobre os Simpsons. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Talvez você nunca tenha reparado, mas todos os personagens do desenho possuem apenas 4 dedos em cada mão, com exceção de Deus, que tem os 5. Nem mesmo quando Jesus apareceu foram colocados todos os dedos na mão dele, ou seja, uma exclusividade do Todo-Poderoso. Deus, o senhor tem um balneário de primeira classe aqui, realmente superior. O motivo pelo qual a grande maioria dos personagens são amarelos é porque o criador Matt Groening sabia que até o mais pobre dos americanos possuía TV a cabo. E como é costume ficar mudando de canal o tempo todo, ele queria fazer algo colorido que se destacasse e chamasse a atenção de quem fica zapeando de canal em canal. Assim, ao ver uma família amarela na TV, o telespectador pararia para saber o que estava passando. Se Bart envelhecesse conforme cada temporada fosse passando, hoje ele teria mais de 40 anos, pois sua idade na primeira temporada era de 10, e a série já está no ar faz 31 anos. Homer e Marge são os nomes reais do pai e da mãe do criador, Matt Groening. Liz e Meg também são os nomes de suas irmãs mais novas. Porém, ele não quis batizar o Bart com seu próprio nome para que não ficasse muito óbvio para o público. Pensando bem, se em vez de Bart fosse Matt, não seria tão legal. Teoricamente, os Simpsons e The Family Guy são desenhos inimigos, porém os criadores aproveitaram dessa rivalidade fictícia para fazer um crossover entre as duas séries e levar o público à loucura. Maud Flanders morreu no desenho depois de um desentendimento entre a Fox e a dubladora Meg Roosevelt, que não concordava com o salário que recebia para dar voz à personagem. Ned, já suportei tudo que eu posso do Homer Simpson. Eu vou comer um cachorro quente. Nada de mostrar. Smithers era para ser originalmente negro, porém como ele é um serviçal do Sr. Burns, eles decidiram mudar a cor do personagem para evitar polêmicas e questões raciais. Depois de anos em um episódio, a Meg finalmente fala sua primeira palavra. Ela diz papai enquanto está sozinha no quarto. Mas o curioso disso é que a dublagem dessa única palavra foi feita por Elizabeth Taylor, que era uma das atrizes mais aclamadas dos Estados Unidos na época. Segundo o criador, a primeira ideia era que os Simpsons fossem uma família de coelhos, tanto que até há uma teoria de que a Marge tem os cabelos tão altos para esconder suas orelhas e manter a ideia inicial como se fosse um easter egg. Porém, esse pensamento foi logo abandonado, depois dos primeiros rabiscos feitos à mão de cada personagem. Durante a abertura, o preço que aparece quando o caixa passa a Meg no detector é de 847,63 dólares, que segundo Matt Groening, era o valor médio mensal para se criar um filho nos Estados Unidos no ano de 1989, quando a série foi lançada. Os Simpsons fazem sucesso em todo mundo, quer dizer, quase em todo mundo. Isso porque foram proibidos de passar na Birmânia, um país asiático onde a cor amarela não pode ser o tom principal de qualquer produção televisiva no país. A teoria para tudo isso é que a população passa uma espécie de creme amarelo no rosto, e a série poderia estar fazendo chacota com eles. A morte da mãe do Homer é tido como um dos momentos mais tristes de toda a série, já que ele geralmente não leva nada a sério, o contrário do que aconteceu nesse episódio. Minha mãe tá morta! O ex-Beatle Paul McCartney e sua esposa toparam emprestar suas vozes para o desenho desde que eles concordassem que Lisa continuasse vegetariana pelo resto da vida, o que não foi muito difícil, já que o próprio criador da série também é vegetariano. Michael Jackson já fez uma aparição em Os Simpsons, porém de uma maneira bem diferente. Quando Homer vai para uma clínica psiquiátrica, ele encontra o homem que diz ser o Michael Jackson, porém não tem nenhuma semelhança com o rei do pop, dando a ideia de que é apenas um louco.
Apesar da dublagem original ter uma voz muito parecida com a do cantor, os créditos são dados a outra pessoa. Anos depois foi confirmado que realmente era Michael Jackson dublando, o que não foi revelado na época por problemas contratuais, e até hoje o episódio é proibido de passar na TV, estando disponível apenas em DVD. Billie Jean is not my lover. No Oriente Médio, o desenho foi todo remodelado para poder ir ao ar. Além das vestimentas características que os personagens têm, Homer bebe refrigerante ao invés de cerveja e come carne egípcia no lugar de cachorro quente, para se aproximar dos costumes islâmicos. Os cabelos e a orelha de Homer formam de maneira bem sutil as iniciais do nome do criador da série, Matt Groening. Os nomes reais do cara dos quadrinhos e do Homem-Abelha, que nunca são falados na série, são Jeff Albertson e Pedro Chespirito. Esse segundo é uma homenagem a Roberto Bolanhos, o criador de Chaves, que tinha esse apelido. O ex-presidente George Bush já culpou os Simpsons pelos problemas do país, dizendo que as famílias norte-americanas não deveriam ser irresponsáveis como eles. O bordão característico que Homer fala com frequência, "Tau! Tau! Tau!", foi introduzido no dicionário de Oxford em 2001 e tem como definição uma expressão feita após algo estúpido acontecer. Durante quase a série toda, Nelson conta que seu pai desapareceu, dando uma velha desculpa de que foi comprar cigarros. Porém, quando ele volta anos depois, ele conta a verdadeira história de que comeu chocolates com amendoim e teve um ataque de alergia que modificou sua aparência, fazendo com que ele fosse levado por um circo. Lembra que a dubladora da Mulher do Flanders estava reclamando do salário? Pois é, até 1998 cada dublador ganhava em média $30 mil por episódio que participava. Depois disso, com o sucesso da série, esse valor foi para 125 mil e desde 2004 eles faturam mais ou menos $400 mil. Na cotação atual, R$2.660.000. Em 1990, a música do The Bartman foi cantada por Bart em um episódio, porém foi escrita pelo próprio Michael Jackson e alcançou as paradas em alguns países de língua inglesa. Sim, os Simpsons já tiveram um hit musical. Se você quer ouvir, vou deixar fixado aí nos comentários. Muitos dos sobrenomes de personagens secundários do desenho são na verdade cidades do estado de Oregon, nos Estados Unidos. O tempo de duração da abertura, que termina no sofá, depende da duração do episódio. Quando a abertura é mais longa do que o normal, é porque o capítulo terá uma duração maior, mas em média ela dura 1 minuto e meio e o episódio de 21 a 24 minutos. Selma, uma das irmãs de Marge, é a personagem que mais se casou no desenho. Ela se casou com Bob, com Troy, Disco Stu, Abraham e até teve um casamento fake com o próprio Homer para conseguir adotar uma menina chinesa. A mulher não brinca em serviço. O que fez com que Groening escolhesse Springfield como nome da cidade é porque existem dezenas de cidades reais chamadas Springfield, espalhadas em todo o território dos Estados Unidos. Assim, os fãs ficam até hoje tentando adivinhar em qual estado se passa a animação. Outro motivo é que, devido ao teor das piadas feitas com a cidade, ele quis evitar que alguém se ofendesse caso a história se passasse em algum lugar específico. A primeira palavra dita por Lisa foi Bart, e a primeira de Meg, como vimos, foi papai. Mas as primeiras coisas ditas por Bart foram "ai caramba" em espanhol. Ai, caramba! Os aliens que aparecem mais de uma vez no cartoon se chamam Kang e Kodos, em homenagem a dois personagens da franquia Star Trek, onde Kang é um guerreiro e Kodos um pistoleiro intergaláctico. Krusty foi inspirado em um palhaço chamado Rusty Nails, que o criador assistia quando era criança, e seu visual foi pensado para ser parecido com o de Homer, só que com maquiagem. Cletus e Brandini têm um total de 44 filhos um pouco estranhos, isso porque os dois são primos.
Em 1997, a Fox fez um concurso em parceria com a Pepsi para promover uma nova temporada do desenho, e o ganhador levaria nada mais nada menos do que uma réplica da casa dos Simpsons. O projeto conta com mais de 1000 detalhes idênticos à residência dos Simpsons. Porém foi rejeitado pela ganhadora, que preferiu pegar os $75 mil ao invés do imóvel. Pela cronologia da série, Ned Flanders tem mais de 60 anos, apesar de não aparentar. Em um episódio no futuro que mostra todas as esposas de Flanders, ele coloca um quadro de Marge, sugerindo que já se casou com ela em algum momento após a morte de Homer. O dono do bar Moja foi rejeitado por 110 mulheres durante a série. A velha dos gatos era uma menina considerada gênio, mas algo aconteceu e ela ficou completamente louca, mas o motivo nunca foi revelado. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais, veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até o próximo vídeo.